Glória a Deus, aleluias. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 22, a Bíblia diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Amém? Então a Bíblia diz aqui que os nossos olhos são a candeia, a lamparina, a luz, assim fica mais fácil a gente entender, do nosso corpo, aquilo que ilumina então todo o nosso corpo. E aqui quando a Bíblia fala de corpo, eu acho que a gente não pode pensar só no que diz respeito ao corpo físico, claro que também. Mas eu penso que quando Jesus fala isso, ele está mencionando a nossa vida de uma maneira geral, a toda a nossa vida. Quando os nossos olhos são bons, então isso ilumina todo o nosso ser, toda a nossa existência, para assim chamar. Mas também quando os nossos olhos são maus, então também vai haver trevas, E aí a Bíblia até diz, olha, se a luz que em ti há, ou se a luz que deveria haver em ti, que Jesus há pouco disse que são os olhos, são trevas, então, rapaz, você está numa situação difícil, não é isso? Então, quão grandes serão tais trevas? E nós falávamos, como eu dizia há pouco, disso na semana passada, que nós precisamos ter esses bons olhos, então. Só que hoje eu quero fazer um paralelo aqui entre a visão natural e a visão espiritual que nós precisamos ter. Por exemplo, na semana passada, eu só estou pegando um gancho aqui do que eu falei semana passada para a gente entrar em matéria nova, tá? Na semana passada eu citava Números 13. A Bíblia diz, a gente chegou a ler, até hoje só que eu estou citando, mas a Bíblia diz que Deus, o Josué ali manda, Moisés, Josué ainda não está na liderança do povo de Israel, mas Moisés manda, Josué foi um dos que espiou, Moisés manda 12 espias até a terra de Canaã, para espiarem ali a terra, fazer um relatório da terra e trazer esse relatório então ao povo. E foi um de cada tribo, um escolhido de cada tribo, e eles passaram lá 40 dias espiando a terra, vendo como é que era, vendo os inimigos, vendo a terra se era boa e não. Depois no final eles vêm trazer o relatório, apresentam ali os frutos, e a Bíblia fala de um cacho de uva que precisou de 2 para carregar, colocaram uma verga assim, um pegou na frente, pegou atrás, imagine só, um cacho de uva precisa de 2 para carregar. Então eles trouxeram os frutos, apresentaram e falaram: olha pessoal, verdadeiramente a terra manda leite e mel. Diante de toda a congregação do povo de Israel, eu fico imaginando aquela turma fazendo festa: glória a Deus, aleluia, Deus é fiel, nós vamos entrar nessa terra, Deus cumpriu o que prometeu, a terra é boa mesmo e tal. Daqui a pouco 10 deles param e dizem assim: bom, vai ter uma má notícia, mas a terra é muito boa, mas não é para nós. Porque lá tem inimigos poderosos, assim assado, moram em cidades fortes, estão nos montes, tem lá os gigantes, e olha, essa terra não é para nós, não tem jeito. E aí lá no finalzinho do capítulo 13, se eu não estou enganado, é o versículo 26, eles falam assim, se referindo aos gigantes: porque éramos aos nossos olhos como que gafanhotos, e assim também o éramos aos olhos deles. Então aqueles 10 espias trouxeram a má notícia, desanimaram o povo, que levou a todo o povo murmurar, chorar, e o que provoca a ira de Deus e faz com que o povo não entre em Canaã, não seja Josué e Caleb, fiquem lá andando em círculos no deserto, por conta da reação do povo diante daquela má notícia que os 10 espias trouxeram.
Agora, 2 daqueles 12, que eram Josué e Caleb, eles tiveram uma visão completamente diferente. Entenda que todos viram, os 12, todos viram a mesma coisa. A diferença é que 10 deles tinham maus olhos. Essa terra não é para nós nos enxergávamos como gafanhotos diante dos inimigos. Josué e Caleb já diz: não, pessoal, olha, essa terra é boa, se Deus se agradar de nós, Deus vai nos colocar nessa terra, porque o inimigo está desamparado, o inimigo é o nosso pão. Então os 10 se viam como gafanhotos perante o inimigo, né? Josué e Caleb já viam o inimigo como se fosse um pão perante eles. Olha a diferença da visão, amém? E ficaram ali, né, com a boa notícia: vamos lá, pessoal, ânimo, vamos entrar nessa terra, Deus vai nos dar e tal. Só que o que eu quero chamar a atenção, e principalmente hoje, é que não só no aspecto de bons olhos ou maus olhos, e isso é fundamental em tudo da nossa vida, mas também no aspecto de uma visão natural contra uma visão espiritual. Porque perceba que aqueles 10 deram aquela notícia porque eles analisam a situação só da perspectiva natural, sem colocar Deus na equação. Vocês entendem o que eu estou falando? Então eles dizem assim: se nós olharmos para a nossa força, para a nossa capacidade, aquele povo lá é mais poderoso do que nós. Lá tem gigantes, lá tem cidades fortes, eles estão bem posicionados, nós não, nós vamos ter que invadir a terra deles, eles conhecem melhor a terra do que nós. Então você está entendendo? Então eles só analisam a coisa num aspecto natural, e num aspecto natural eles concluem assim: não tem como a gente entrar nessa terra. Já Josué e Caleb, eles viram a mesma situação. Viram que tinha gigantes, que as cidades eram fortes, estavam bem localizadas, etc, etc, etc. Olhavam para si e também viam as suas fragilidades. Aquele povo tinha acabado de sair liberto do Egito. Não tinham armas de cerco. Na verdade, não tinham ali nem muitas armas. A maioria das armas ali eram improvisadas. Acho que no meio do deserto tinha ferreiro para fazer espada, lança, escudo, capacete, couraça. Não, então as armas eram improvisadas. Então eles sabiam da sua debilidade perante a capacidade do inimigo. Você está entendendo? Né? Só que a diferença de Josué e Caleb é que eles trazem para a equação Deus. Então eles têm aquela visão espiritual. Olha o que Josué e Caleb declaram. Bom, para não ficar só nas minhas palavras, vamos lá, Números 14. Eu citei o 13, que é onde fala dos espias com a má notícia. O 14 é quando fala da boa notícia, né, que Josué e Caleb dão. Números 14, versículo 7, diz assim: e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá. Quem vai nos pôr? O Senhor nos porá nesta terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Amém, igreja? Então você perceba que fica muito claro aqui que eles, olha, é verdade, eles podem ser fortes, verdade, ela pode ter gigantes, verdade, pode ser que nós não tenhamos capacidade fisicamente ou naturalmente de vencê-los, mas tem uma questão: tem Deus.
Se o Senhor se agradar de nós, então é Ele que vai nos dar vitória, é Ele que vai nos entregar os nossos inimigos, e é Ele que vai nos colocar naquela terra. E aí eu e você precisamos parar e pensar, e ver como é que está a nossa visão. Se talvez a nossa visão está só no campo natural, sabe, só conseguimos enxergar naturalmente, ou se nós estamos vendo Deus, se estamos conseguindo colocar Deus na equação. Amém? Fala assim, não, olha, a situação vamos supor uma situação de saúde. Não, o médico falou que não tem cura, o médico falou que não tem jeito, que para o meu problema não tem tratamento e tal. Não, eu conheço essa situação. Porém, há um Deus. Você está entendendo? É isso que eu estou dizendo, que é trazer Deus para a equação, que é ter essa visão espiritual. Não, eu respeito a opinião do médico e tal, até concordo com a opinião dele, estudou e tal, porém, há um acima do médico, há o médico dos médicos. Você está entendendo? E assim com tudo na nossa vida. Mas a economia está difícil, mas o mercado de trabalho está assim, mas não está fácil, mas a inflação, mas a taxa de juros, mas sei lá o que mais, as coisas estão complicadas. Então, mas essa é uma visão meramente natural, eu só estou analisando os fatos naturalmente. Mas eu preciso, você está entendendo o que eu estou falando? Trazer Deus para a equação. Ter essa visão espiritual. Porque vamos ser sinceros, a grande maioria, eu não falo nem das pessoas, mas a grande maioria dos cristãos até mesmo, tem uma visão só natural das coisas. E dificilmente tem uma visão espiritual. Como eu dizia, trazendo Deus para a equação. Não, verdade, 1 mais 1 é 2. Mas pera lá, mas Deus é poderoso para fazer até 1 mais 1 virar 3. É ou não é? Ué. A Bíblia diz que 1 põe 1000 a correr, e 2, a lógica nos remetiria, põe 2000, né? Mas vem a Bíblia e diz, 2 põe 10.000. Por quê? Porque a matemática de Deus não precisa respeitar a matemática do homem, né? Então a gente precisa ter essa visão espiritual. A Bíblia fala sobre isso. Vamos para a segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5 e versículo de número 7. Segunda epístola aos Coríntios 5, 7. Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim: porque andamos por fé e não por vista. Amém? A Bíblia diz que é dessa forma que o cristão precisa andar, por fé e não por vista. O que é andar por vista? É aquilo que eu estou chamando hoje da visão natural, né? É aquilo que eu estou conseguindo enxergar, é aquilo que eu estou conseguindo sentir. Os inimigos são poderosos, a gente não tem chance contra eles. Tudo isso é andar por vista. Mas a Bíblia diz que eu preciso andar por fé. O que Josué e Caleb estão andando? Por fé não, mas se Deus se agradar de nós, Ele vai nos dar essa terra. Verdade, a gente não tem força, verdade, o inimigo é poderoso, mas nós temos um Deus. E é essa visão que nós vamos ter, esse andar por fé, que a Bíblia está dizendo que eu e você precisamos. Amém? A Bíblia conta uma história, olha que interessante esse caso. Segundo livro de Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 6 e versículo de número 13. E aí, mais uma vez, nós vemos a diferença entre andar por vista e andar por fé. A Síria
estava fazendo guerra contra o povo de Israel. E acontecia que o rei da Síria reunia lá o seu conselho e traçava um plano de combate. Vamos supor, estabelecia lá até uma emboscada contra o rei. Vamos fazer assim, vamos colocar os nossos soldados ali, e aí vamos atacar dessa forma, vamos pegar eles desprevenidos e não sei o que mais. Só que quando o rei da Síria fazia aqueles planos, Deus falava com Eliseu. E aí o Eliseu ia lá e falava para o rei de Israel: o rei, olha, você está planejando colocar a tua tropa ali, não coloque, porque tem uma emboscada lá, porque o rei da Síria planejou assim, assim, assado e tal. Ele mandava alguém lá para averiguar, e era exatamente o que acontecia. E isso foi acontecendo 1, 2, 3, 4 vezes. Aí o rei da Síria estava doido. Um dia reúne todo o seu conselho lá e diz assim: quem de vocês aqui é um traidor? Porque não pode. Tudo que eu combino aqui, o rei de Israel fica sabendo. Tem um traidor aqui no nosso meio. E aí aqueles homens que já haviam se informado dizem assim: não, rei, não tem traidor aqui não. Sabe o que acontece, rei? Lá em Israel tem um homem de Deus, e tudo que o senhor fala aqui, olha como é que Deus é, amém? E tudo que o senhor faz aqui, a gente traça as estratégias, e Deus fala com ele lá, e por isso que nada dá certo. Aí o rei da Síria diz assim: bom, se a gente quer acabar com Israel, então a gente tem que primeiro acabar com esse homem, não é verdade? Porque senão nenhuma das nossas estratégias não vai funcionar. Ele manda lá um pelotão, um destacamento, sei lá, manda lá um grupo de soldados, ele fica sabendo aonde é que Eliseu está, e ele manda então um grupo de soldados para cercar a cidade, que era Dotã, e prender então ele, amém? E envia então os soldados. O que acontece é o seguinte, 2 Reis 6,13. E ele disse, que é o rei ainda falando: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que o exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, Senhor meu, que faremos? Amém? Não dá para ver o desespero dele nessa fala? Dá ou não dá? Imagine só, a Bíblia diz que ele acorda muito cedo, está lá, ainda o sol, né, começando a nascer, e aí ele sai para fora. Quando ele olha, a cidade toda está cercada por carros e cavaleiros de guerra. Quando ele vê aquilo, ele entra em desespero. Vai correndo até o homem de Deus, diz: homem de Deus, ou melhor, ai meu Senhor, que faremos? Vamos falar a verdade, geralmente a gente faz um questionamento desse é quando a gente não sabe o que fazer, né? Assim, quando está desesperado. E agora, o que eu vou fazer? E agora, o que é que a gente vai fazer? Essa é o questionamento daquele moço. Por quê? Porque ele olha e diz: não tem para onde correr. Não tem o que fazer, não tem como enfrentá-los, não tem como fugir, já estamos cercados, não tem escapatória para nós. Mas aí, olha o que acontece, versículo 16. E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Agora, lá fora tinha um exército, né? E aí Eliseu diz para o moço dele, para o servo dele: não, fica tranquilo, fique em paz,
mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aí eu fico imaginando aquele moço. Ele olha para fora e está aquele exército. Não dá nem para contar de tanta gente que tem. Aí ele vai olhar e diz assim, bom, o Eliseu está falando que mais são os que estão conosco. Vamos ver quantos estão conosco. 1, 2. Verdade não é? Vamos ver quanto tem lá fora do inimigo. 1, 2, 3, 50, 200, 400, 500. Ih, rapaz, perdi a conta. Não dá nem para contar tanta gente. Mas como? Como assim mais são os que estão conosco? Aí acontece o seguinte, olha só. Diz assim. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhes abras os olhos. Para quê? Para que vejam. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Diga a glória a Deus. Olha só, aí a Bíblia diz que Eliseu faz uma oração, Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja. Agora o moço era cego? Não. Estava enxergando perfeitamente bem. Tanto é que conseguiu ver a situação toda ali, aquele exército todo em volta deles. É óbvio que ele enxergava ali. Mas do que é que Eliseu então está pedindo? E não só está pedindo, mas a Bíblia diz que Deus fez. Que Deus abriu os olhos dele. Então o que Eliseu estava falando, em outras palavras assim, Deus, a visão natural dele está muito boa. Você está entendendo? Mas ele está como que cego o que diz respeito à visão espiritual. Então abre os olhos espirituais dele, ou dá a visão espiritual para ele. Quando Eliseu faz essa oração, e a Bíblia diz que Deus atendeu, então ele olha, e ao redor de Eliseu, assim como lá embaixo tinha carros e cavaleiros, agora tinha um exército também em volta de Eliseu, mas a diferença é que eram carros e cavaleiros de fogo. Amém. Então, olha que coisa séria. E aí vamos ser sinceros, quantas vezes eu e você não estamos igual esse moço, colocando a mão na cabeça e dizendo, ai meu Senhor, o que faremos? Sim ou não? Olhamos para um problema familiar e dizemos, ai meu Senhor, e agora? O que eu vou fazer? Olhamos para um problema financeiro, para um problema de saúde, ou para um problema de qual ordem for, e às vezes colocamos a mão na cabeça, e agora? O que eu vou fazer? Perceba que está nos faltando essa visão espiritual. Aquilo que eu falava há pouco, sabe? Trazer Deus para a equação. Porque aos olhos do moço, Deus não estava naquilo ali. Sim ou não? Aos olhos do moço, aquilo ali era entre aquele exército e eles. Você está entendendo? E quantas vezes, vamos ser sinceros, quantas vezes é exatamente isso que a gente faz? A gente não consegue enxergar Deus na nossa vida, Deus ao redor, ao nosso redor. A gente abre a Bíblia e lê a promessa de Jesus, eu nunca te deixarei, eu nunca te desampararei, estarei convosco até a consumação dos séculos. Mas aí vem um problema e eu não consigo enxergar que Deus, que Jesus está ali comigo. A gente lê na Bíblia que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os guardam. A gente lê e diz amém, aleluia, mas quando o problema vem, você está entendendo? A gente não consegue ver. E o que eu estou falando aqui, mais uma vez, é a visão espiritual que a gente precisa ter. E crer, não, pera lá, se tem um exército lá de lá, também tem um exército lá de cá, porque a Bíblia diz que ele acampa os seus anjos ao meu redor. Amém? Então Jesus está comigo, porque a Bíblia diz que ele não ia me deixar, não ia me desamparar, e ele, a palavra dele é verdade.
Então é essa visão espiritual que a gente precisa ter e que muitas vezes nos falta. Agora, a boa notícia é que se Eliseu orou, pedindo: Senhor, dá a visão espiritual para esse moço, e Deus atendeu, então eu e você também podemos orar. Podemos orar por alguém que às vezes está faltando visão espiritual na vida de um familiar nosso, de alguém que está cego espiritualmente. Deus, dá visão, abre os olhos daquela pessoa, para ela ver que ela está entrando numa cilada de Satanás, para ela ver que ela está sendo enganada pelo diabo, para ela enxergar que Deus é com ela, mas ela não está conseguindo ver. Amém? Mas nós também podemos orar por nós mesmos e dizer: Senhor, abre os meus olhos, eu quero também enxergar como Josué e Caleb enxergaram lá, como a gente falou há pouco, como esse moço passou a enxergar. E o que aconteceu? Só para terminar a história aqui, né? Então a Bíblia diz que o Eliseu faz uma segunda oração, e diz assim, quando o exército veio atacar, ele faz uma oração dizendo: Deus, fere esse exército de cegueira. Olha que interessante isso. Ele ora pelo seu moço dizendo: Deus, abre os olhos. E ele ora uma segunda vez dizendo para Deus: Deus, fecha os olhos deles, faça com que eles percam a visão. E todo aquele exército fica cego na mesma hora. E o Eliseu vai lá e diz: bom dia! O que vocês estão fazendo? Bom dia por minha conta, não está na Bíblia, mas é como eu imagino, tá? Bom dia! O que vocês estão fazendo aqui? Nós não estamos enxergando nada aqui, mas a gente veio aqui para prender um tal de Eliseu. Ele diz: então, por favor, vocês me sigam, que eu vou levar vocês até ele. E aquele exército todo está seguindo Eliseu, e Eliseu está conduzindo, eles estão todos cegos. Ele entra em Samaria, que era a capital do reino. Quando ele entra ali, do reino de Israel, quando ele entra ali, então todo aquele exército entra atrás. Dotão era uma cidade pequena, agora Samaria era uma capital. O exército estava ali preparado. Então eles entram dentro da cidade e do exército ali da Síria, e ninguém está enxergando nada, não sabe nem onde estão indo. Então só seguindo Eliseu. Ele coloca eles dentro da cidade. Aí, obviamente, o exército, vendo o exército chegando, se prepararam, pegaram as armas, ficaram todos prontos e cercaram o exército da Síria dentro da cidade. E aí o Eliseu faz mais uma oração: Deus, abre os olhos deles agora. Quando eles recobram a visão, agora quem está cercado pelo inimigo é eles, pelo exército de Israel. Aí o rei sai e diz: aí, Eliseu, feriremos a espada, vamos matar esse exército todo aí? Ele diz: não. Quando você pega um prisioneiro de guerra com a sua arma, com a sua espada, com o seu arco, você mata ele? Não, ele é um prisioneiro de guerra, não posso ferir. Ele diz: então é a mesma coisa, pode dar um banquete para eles aqui e você vai despedir eles em paz. A Bíblia diz que fizeram um grande banquete para o exército da Síria e despediram eles em paz. E aí termina essa passagem bíblica com a declaração assim: e nunca mais o exército da Síria entrou lá. Porque eles voltam até o rei deles e dizem assim: o rei, o homem de Deus mesmo. Não é verdade? O rei quer saber de uma coisa: vamos arrumar confusão com outra nação? Vamos arrumar confusão com outro povo, porque com esse aqui a gente não pode. Amém, gente? Olha como é que Deus é. Mas o que eu quero me chamar a atenção é que se Eliseu fez essa oração, eu e você podemos fazer. E a gente precisa dessa visão espiritual. E às vezes a única coisa que a gente consegue enxergar é o natural, que está diante dos nossos olhos. Mas que Deus possa nos dar essa visão hoje. Amém? Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus.